Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes também e também aos nossos dirigentes, os nossos pastores dirigentes do campo de Bangu. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez, estamos aqui para trazermos os subsídios, para esta aula, que desta vez é a lição de número 10 da nossa revista. Já estamos chegando ao final deste trimestre e essas lições têm sido muito enriquecedoras, Queremos agradecer também a Deus, porque conseguimos alcançar bastante. O nosso foco é o nosso campo e hoje nós temos os nossos professores, desfrutando conosco dessa interação, desse subsídio de aulas da Escola Bíblica Dominical. Nosso pastor Sóstenes, que é o professor, na verdade, oficial dessas aulas, nesta aula em especial ele não pôde estar conosco por motivo dos seus muitos afazeres junto ao campo, mas estamos aqui para preenchermos esse momento, E lembrando sempre, o nosso pastor presidente, que é o pastor Sóstenes, que nós continuemos, nosso campo, sempre orando pela sua vida e seu ministério, para assim também estarmos sempre debaixo da bênção de Deus. Muito bem, a lição de número 10, ela vai trazer o tema, a geração dos filhos de Issacar. E este tema, claro, o tema da revista, do trimestre inteiro, fala sobre aprendendo com gerações passadas. E nesta lição, nós vamos ver a geração dos filhos de Issacar. Para isso, nós vamos aqui, lembrando sempre, para os professores, uma coisa que eu gosto de lembrar, o motivo da oração. O motivo da oração da nossa lição, que só tem na revista do professor, diz assim: louve a Deus pela vida de homens que se dedicam à obra do Senhor de forma genuína. Então, louve a Deus, Vamos orar e pedir a Deus graça pela vida destes homens que se dedicam a Deus de forma genuína. Porque cada dia que passa, nós vamos vendo essa geração, de pessoas que se apegam mais às coisas materiais, se desapegam das espirituais, focam nas coisas de Deus com o olho, nas coisas materiais, se desapegam das espirituais. Então, você, professor, o objetivo da oração é que você ore para que esses homens que fazem a obra de Deus com o coração de uma forma genuína, continuem, nesta bênção e neste caminho. Muito bem, vamos lá para os objetivos, que é onde a gente tem que focar sempre, Objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar quem era Issacar, Você tem que mostrar para os alunos quem era Issacar, a bênção profética em sua vida e as decisões que tomou acerca de si. O item 2 dos objetivos, apresentar 3 defeitos predominantes de uma geração dos filhos de uma das gerações dos filhos de Issacar. E o terceiro objetivo, instruir os alunos acerca da nova geração e a necessidade dessas qualificações na atualidade. Muito bem, queridos, então, vamos lá. Nós temos aí o texto de referência da lição, lá em Gênesis 30, 18, e depois Gênesis 49, versículo 14 e o 15, e 1 Crônicas 12, 32. É um texto de referência, ele está meio pulado, mas explica bem aqui, quando a gente vê, primeiro em Gênesis 30, 18, está falando quem é a mãe de Issacar. No Gênesis 49, nós já vamos ver ali a parte das bênçãos, quando Jacó já abençoa os seus filhos todos e morre. Então, já pula para esse texto. E nós vamos olhar em 1 Crônicas já, ainda em Gênesis 49, 15, a gente fala para uma das gerações, e em 1 Crônicas, uma segunda geração dos filhos de Issacar. Então, esta lição, nós vamos nos deter a 2 gerações de Issacar. Esse é o detalhe que você, como professor, tem que prestar atenção para não se perder na lição, mas focar. Olha, nesta lição nós vamos falar sobre os filhos de Issacar. 2 gerações estão contidas nesta lição. Bem, primeiro objetivo aqui, e gostaria até de ler aqui também o texto áureo da lição, que é um texto referência, fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse é um trecho da palavra muito importante para esse tema. E a verdade aplicada aqui é outra dica da lição, que é o resumo da lição, diz assim: a certeza de que o Senhor está conosco já é suficiente para avançar e conquistar tudo que Deus preparou para os seus. Este aí é o resumo da lição. Então, você já tem uma boa dica. Muito bem. Então, vamos lá para os objetivos. Que o primeiro objetivo, mostrar quem era Issacar. Quem era Issacar? Issacar, ele era o 5º filho de Leia,
e o 9º filho de Jacó. Então, Issacar, nós vamos observar aqui que o contexto desta lição, desse texto de referência aqui, mostra justamente lá em Gênesis 49, 14, o livro de Gênesis 49 mostra justamente quando Jacó abençoa seus filhos e morre. Então, ele vem ali e abençoa um por um. Na verdade, ele vai falando o que ele vê, ele conhece bem os seus filhos. Nós vamos ver aqui um exemplo de um pai que conhece bem os seus filhos. E quando ele vai e abençoando seus filhos, ele vai falando as qualidades e com certeza ali, né, ele como que prevendo, né, de uma certa forma, a vida de cada um deles. Então, quando chega lá no seu filho Issacar, que é o contexto que essa lição vem trabalhar, lá no versículo 14, ele fala sobre as qualidades, né? Ele está aqui justamente em Gênesis, capítulo 49, versículo 14, que vai ali falando que Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos, e o 15 diz assim: e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Então, ele mostra aqui uma das qualidades ou características, na verdade, de Issacar. Issacar, nessa geração dele, né, nós vamos ver essa primeira geração, que eles, qual era a promessa? Nós vamos olhar aqui, mostrar quem era Issacar, a bênção profética em sua vida e as decisões que tomou acerca de si. Issacar, ele foi muito próspero. Qual era a bênção na vida do povo de Deus? Deus prometeu para aquele povo uma terra que manava leite e mel. Nós vamos olhar que a terra que o povo de Israel assumiu era uma terra abençoada. Issacar, no seu lugar, nas suas terras, ele era muito próspero, era muito boa. E por isso, Jacó, vendo que pela prosperidade que ele tinha ali, com certeza quando viessem os inimigos, e ele conhecendo quem era Issacar pela sua, né, ele vem na visão de Deus também prever essas coisas. Mas Issacar estava numa terra boa. Ele era um dos filhos da promessa, era um dos homens de Deus das tribos que estavam ali no local de bênção pura, o abençoador. E vamos olhar aqui nesta visão profética que o seu pai ali tem e fala, olha, você é forte, é um homem forte, mas pela sua riqueza que tem nas suas terras, você não tem essa disponibilidade de lutar por ela. E nós vamos olhar aqui quais foram, o que aconteceu com essa geração, essa primeira geração de Issacar. Eles estavam na sua terra, possuíram a terra ali, né? E prosperaram muito, mas os cananeus vindo dar contra eles, ele preferiu não lutar por essa terra. Ele preferiu pagar tributo, mas viver naquele lugar bom, né? Que aquilo era deles, era posse de Deus, promessa de Deus. Mas aí nós vamos ver agora a visão que quando Jacó abençoou seus filhos, ele já ali, numa visão profética, diz o que aconteceria com a geração de Issacar. Mas nós vamos olhar aqui, então, as decisões que eles tomaram acerca deles, né? Então, nós vamos ver essa primeira geração tomando a decisão de se tornar escrava e viver dos benefícios, mas sendo escravo, ele poderia possuir a terra, né? O segundo item, apresentar 3 defeitos, né? Nós temos aqui predominantes de uma das gerações dos filhos de Issacar. Nós vamos olhar uma das características aqui, ainda voltando no primeiro, uma das características do povo de Issacar é que ele era forte. Tinha força, mas preferiu se acomodar. Então, as características dessa primeira geração, que são os defeitos predominantes de uma dessas gerações dos filhos de Issacar, que é o item 2, fala que é uma visão deturpada de si mesmo. O segundo, falta de determinação. E o terceiro, preguiça. Às vezes, né, nós temos que trabalhar isso com os nossos alunos, uma geração que tinha uma visão errada de si mesmo. Você, infelizmente, muitas vezes a pessoa, não, mas eu não sou nada, eu não tenho nada, né? Coloca-se para baixo do nada, eu sou o negativo da coisa, né? Eu lembro de uma expressão que um irmão nosso de uma congregação, ele gostava de falar, olha, eu sou 00, eu sou tantos zero atrás de alguma coisa aqui, eu sou um 0 atrás de nada, né? Mas se eu colocar
um só na frente eu viro, quanto mais zero eu for, se eu colocar um na frente, maior valor eu tenho. Então nós temos que observar que o seu valor, você como homem, como pessoa, às vezes você olha, eu não tenho valor de nada, mas você, quando tem Deus na sua vida, você é importante para Deus. Você é alguém no projeto de Deus. Quando você coloca Deus à frente de tudo, você tem valor. Porque quem valoriza você, na verdade, o vaso é de barro. Para que o teor do valor é que está dentro do vaso. Então você é de barro. O seu valor é de nada, mas dentro de você tem o valor essencial. Então nós temos que trabalhar isso, né, com os nossos alunos, passar para ele a visão deturpada que essa geração tinha de si mesmo. Eles eram fortes, mas preferiram, né, falta de determinação. Então nós vemos aqui muitos cristãos em nossos dias precisam atentar para esse acontecimento, quer dizer, não tem foco. Não tem objetivo, não, eu vou ficando aqui, né, cantando aquela música, deixa a vida me levar, né? Então eu vou aqui para onde o vento soprar. Você precisa ter focos. Deus não já te abençoou? Deus não tinha dito para aquela geração que a terra era deles, que eles tinham que tomar posse? O Senhor tinha dado, mas eles tinham que tomar posse. E às vezes, trabalhando isso com os nossos alunos, às vezes a gente fica no nosso lugar, assustado, com medo de assumir, de avançar, e perdemos oportunidades. E a outra era a preguiça, o conforto, né? Eu costumo dizer que o prazer, as coisas boas, né? O prazer deixa a gente adormecido, então você esquece e você acaba achando que aquilo vai ser ali, que ninguém vai investir contra você. Não, a bênção é sua, mas o inimigo está constantemente ao redor procurando destruir o que você tem. Você tem que tomar posse do que você tem e ser vigilante, né? Então são 3 características aí que o comentarista fala para você, são 3 defeitos predominantes de uma das gerações. Era o quê? Eram fortes, mas existia uma visão deturpada de si mesmo, faltava a determinação deles. Ah, não, já que é assim, vocês invadiram, a gente prefere então pagar o tributo, vamos ser seus servos aqui, mas a gente não vai perder de desfrutar do que nós temos. Quer dizer, e a preguiça, né? E o último item aqui fala sobre instruir os alunos acerca da nova geração e a necessidade dessas qualidades na atualidade. Discuta com o seu aluno em classe o que ele realmente está fazendo para as próximas gerações. O que você tem feito? É até um tópico da lição passada que o pastor Sorsten levantou. Não é o que a sociedade está fazendo, o que os pastores estão fazendo. Não seria esse foco. O que você está fazendo, o que você pode fazer ou está fazendo para a sua geração passada. Você está ensinando a eles que eles têm que ser, né? Nós vamos olhar aqui que a segunda geração dos filhos de Issacar, que está aqui em 1 Crônicas, foi registrado, e dos filhos de Issacar, destros na ciência nos tempos para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Ele estava contando aqui quando Davi assumindo o governo, e vinham das tribos aquelas pessoas importantes, e estava listado ali os filhos de Issacar, 200 deles que tinham conhecimento dos tempos, que tinham ciência. Então nós vamos ver aqui que Issacar, mesmo aquela outra geração, a primeira geração que nós falamos, que está lá em Gênesis 49:14, que comenta sobre uma visão profética, e teve uma geração que realmente se tornou escrava e preferiu, mas nós vamos ver aqui já em Crônicas, mencionando uma geração de Issacar que foi conhecedora, que era importante, estava no top ali, né, dos valentes, estava ali na frente, auxiliava o rei Davi nas suas estratégias do tempo de atacar, do tempo de recolher, porque eram homens conhecedores disso. Então nós vamos observar as influências nas gerações. Uma geração que se acovardou, mas dessa mesma, dos mesmos filhos de Issacar, uma outra geração já se especificou no conhecimento. Então isso é que nós temos que trabalhar com os nossos alunos. As gerações, elas são muito também fruto do que as outras passam para elas. Então que nós possamos trabalhar com os nossos alunos, chamar a atenção deles para isso. Mas a minha geração atrás, ela deu uma fracassada, ela se acovardou. Ei, mas o que você está fazendo com esta geração nova, com a sua geração, e o que você está preparando para a outra que vem? Então trabalhe isso com o seu aluno. Que eles precisam, nós vemos aqui nesta lição, 2 gerações de Issacar, são filhos de uma mesma tribo,
em tempos diferentes. Um se acovardou, uma geração se acovardou, mas a outra se especificou no conhecimento. Então, que nós possamos passar isso para os nossos alunos, explicar a eles que se houve um erro, se houve alguma coisa que fracassou na passada, como diz a palavra, né? O adágio que as pessoas dizem, né? Enquanto a vida é esperança, se você está vivo, podemos usar a expressão que o que você tem nas mãos? É com isso mesmo que Deus vai te usar. Você tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque você fará, como diz a palavra de Deus a Josué, esse povo a atravessar o Jordão. Então, nós queremos aqui pedir que você, professor, você que está nos assistindo, né, trabalhe com o seu aluno essa questão. Você pode mudar o rumo de uma geração. O que você está fazendo? O que você está passando para as pessoas que te enxergam como líder, que te enxergam como exemplo, você como um pai de família? Porque às vezes a gente imagina, não, ninguém me olha, eu sou uma pessoa, não sou ninguém. É justamente os defeitos dessa geração, visão deturpada de si mesmo. Não, mas eu não sou ninguém. Quem sou eu? Ninguém me olha. Aí é que você se engana. Todos nós, querido, independente de sermos líderes reconhecidos em algum lugar ou não, alguém sempre está olhando para você. Você é o exemplo de alguém. E o que você está fazendo para mostrar para essa tua geração e para a próxima geração? Então, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. E que nós possamos trabalhar de formas que, se houve um erro, há tempo de corrigir. Enquanto há vida, há esperança. Que nós possamos prosseguir. E fechando aqui, né, a certeza de que o Senhor está conosco já é suficiente para avançar e conquistar tudo que Deus preparou para os seus. Deus está contigo. Não temas. Se Ele te prometeu, caminha, né? Porque esse é a vitória do crente, é a obediência e fé no que Deus tem dado a cada um de nós. Muito obrigado. Boa aula a todos. Amém.